sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, em nome de Jesus. Amém, irmão? 4, 7, segunda carta, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Amém, irmão? Podeis assentar. Quem estava aqui domingo passado, irmão? Pouca gente, né? Nós falamos sobre quando é Deus. Lembra disto? Amém? Hoje eu quero continuar falando quando é Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano. A ação dele é soberana. Deus é Deus. E ninguém pode ocupar o lugar que é dele. Toda a glória e toda a honra é para ele e é dele. Ninguém pode tirar essa posição que é dele, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Sendo ele Deus, quando é Deus, Deus me usa para fazer. E quando Deus faz, através de mim. Duas formas que Deus trabalha. E hoje eu quero continuar pregando a mensagem que nós iniciamos domingo anterior. Quando é Deus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é soberano. O Senhor é poderoso. E a sua glória ele não dá a ninguém. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, que ele fala que nós somos templo do Espírito de Deus. Vós sois templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Morada. Deus faz. Quando Deus está morando em uma pessoa, Deus faz coisas extraordinárias, magníficas. E a melhor coisa que Deus faz é mudar aqui, irmão. É transformar aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu li aquele texto primeiro ali. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Porque é necessário que o homem a qual Deus habita entenda que é Deus, que Ele é quem faz, não é o homem, não parte de mim, não parte de você. Nenhum homem pode ocupar o lugar do soberano. As pessoas têm a mania de contar a história de Davi a partir de Davi, mas a Bíblia não está falando sobre Davi. Quando o escritor escreve a história de Davi, ele não estava falando sobre Davi, porque Davi era barro. Barro, irmão, não tem valor nenhum, até o ponto que ele vira vaso ou outro utensílio, mas ele não tem nenhum valor, ele é barro. Davi é barro, era barro, não tinha significado. Porque Davi fez. Não, Deus fez. Deus fez. Quando a história é contada de Davi, o escritor está dizendo: olha o que eu
olha o que eu faço. Deus escrevendo a história, ele diz: olha o que eu faço. Preste atenção no que eu faço. Eu pego um menino e faço vencer um gigante. Olha o que eu faço. E ele prova isso em toda a Bíblia. Olha o que eu faço. Eu pego uma multidão de pessoas e eles gritam e eu derrubo o muro. O muro cai porque as pessoas gritam? Não, o muro cai porque Deus derruba o muro. Deus faz. Louvado seja o nome de Jesus. E eu estou mostrando para você coisas físicas. Então hoje, agora, eu quero que você entenda que toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence a Ele. Porque é Deus. Porque Ele é Deus. Ninguém pode roubar a glória dEle. Somos barro. E barro não tem valor algum. No capítulo 17 de 1 Reis, 17, 18 e 19, nos conta a história de Elias. Elias aparece na história bíblica. Ele não é chamado assim como se Deus estivesse escolhendo ele, não. Ele aparece no panorama. E quando ele aparece, ele manda um recado para Acabe. Ele diz: olha, fala para Acabe que vai ficar 3 anos e meio sem chover, segundo a minha palavra. O céu fechou, o céu virou bronze, 3 anos sem chuva. Elias, não. Quem? Deus. Quem? Deus. Quem foi? Deus. Porque quem é que fecha o céu? Deus. Elias, barro, vaso sem valor algum, sem significado. Mas quando Deus é com ele, quando é Deus, muda tudo, irmão. O que falta em casa? Falta Deus, irmão. O que falta na vida do papai? Falta Deus. Porque quando é Deus, a história muda. Elias volta depois de 3 anos e meio e encontra com Acabe, correndo. Ele diz: olha, corre, porque vai chover. O céu limpo, nenhuma nuvem. Elias diz: mas vai chover hoje. Quem? Deus. Deus. Talvez você esqueceu, mas eu vou te lembrar hoje. Aí é barro. Aí é barro. E Deus tem prazer em habitar em casa de barro. Deus tem prazer em habitar em casa de barro. Frágil e fraco. Frágil, fraco, sem resistência alguma. Não tem nenhum valor. Mas Deus tem alegria de habitar. Tire do seu coração aquela palavra que muitos pregadores têm colocado, porque você é especial. Não, o que está dentro de você é especial. Ele é Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos casa de barro, mas a glória é dele, em nome de Jesus. Capítulo 13 de 2 aos Coríntios, versículo de número 22. Eliseu teve um ministério abençoado, um ministério duplicado. Deus dobrou tudo na vida de Elias sobre a vida de Eliseu. Os milagres, a forma dos milagres, a operação, o poder. Eliseu foi próspero na presença do Senhor.
Morre Eliseu, enterraram ele. Aí um dia, eles estavam cavando o mesmo lugar que enterrou Eliseu. Quando eles estavam cavando para enterrar um homem, surgiu um exército, uma multidão de gente. O homem que estava cavando o buraco para enterrar o defunto, viu uma cova aberta, jogou o morto dentro. Eram os ossos de Eliseu. O homem caiu em cima dos ossos e foi ressuscitado na hora. Por que que eu falei para você que é Deus? Ali não era homem, ali não era uma pessoa, ali não era ninguém, eram os ossos de Eliseu. Mas quem era a glória? De Deus. Quem era a glória? De Deus. O Deus que estava na vida de Eliseu ainda estava lá. Camarada, a coisa interessante. Pegaram o defunto e jogou sobre os ossos de Eliseu. Quando ele triscou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz, e ele reviveu na hora. É Deus. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Porque tudo é dele, para Ele e para Ele. Que isso, irmão? Deus. Do que eu preciso? De Deus. O que a minha casa precisa? De Deus. O que a minha família precisa? De Deus. O que a minha vida precisa? De Deus. Você não precisa de mais nada. Só tem que puxar essa habitação. Só tem que ser esse vaso de barro. Deus não está pedindo para você ser perfeito, não. Deus não está pedindo para você ser melhor, não. Deus está dizendo simplesmente, abra o coração, porque eu moro em casa de barro. Aleluia! Porque quando Deus usa, a glória é dele. Apesar que tem muitos vasos aí batendo o pezinho no chão e se achando o forte, porque eu faço e não faz nada, porque Deus é Ele. Quando é Deus? Quando é Deus? Ninguém pode fazer o que Ele faz. Poderia ossos fazer milagre, irmão? Nunca. Poderia ossos reviver pessoas? Nunca. Mas Deus pode. Deus pode do nada fazer tudo. Mateus escrevendo, ele diz, Deus pode suscitar que até as pedras clamam. Quem é você? Não interessa, se Deus quiser fazer pedra falar, Ele vai fazer. Quem somos nós? Nada. Qual o valor? O que está dentro. Qual o valor? O que está dentro. Deus está aí, irmão. Deus está aí. Deus está aí, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Deus está aí, irmão, só tem valor se Deus estiver presente. Capítulo 5, versículo 15 de Atos. A Bíblia diz que as pessoas pegavam os enfermos e aleijados e colocava na beira da estrada, para que quando Pedro passasse, no mínimo a sombra de Pedro passasse sobre eles. Pegava os aleijados, os coxos, os cegos e colocava à beira da estrada.
a esperança. Quando Pedro passar, a sombra dele vai passar sobre essas pessoas e elas serão curadas. A esperança. Quem curava era a sombra de Pedro? Era a sombra de Pedro? A sombra não cura ninguém. Mas o que estava na vida de Pedro curava. Pedro, na porta do templo Formosa, encontra um aleijado. O aleijado pede esmola, ele diz: não tenho. Mas o que eu? Está aqui dentro. Está aqui dentro. Mas o que eu? Mas o que eu? Só quem tem entende isso aqui, irmão. Só quem tem entende. Mas o que eu tenho? O que eu tenho? Olha, o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta. O que eu tenho? Deus. Eu tenho outra coisa? Não, ele diz: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, você só é a casa, mas não preocupa não, porque o que vai morar dentro de você é todo poderoso no céu e na terra, e você tem, em nome de Jesus. Capítulo 19, versículo 12 de Atos. A Bíblia diz que as pessoas esperavam Paulo entregar os seus lenços e seus aventais, para levar, para curar as pessoas em outro lugar. Lenço, o uso da roupa de Paulo, mas ele era barro, não era nada. Se fosse hoje, o camarada ficava todo famoso, né? Passava na televisão, porque a roupa dele cura. A roupa de Paulo não curava ninguém. O lenço suado de Paulo, sujo de suor, não curava ninguém. Mas o Deus de Paulo curava. O Deus de Paulo curava as pessoas. Então as pessoas não estavam esperando o lenço de Paulo, não. As pessoas estavam esperando o Deus de Paulo. O que as pessoas queriam? Traga a roupa dele. Talvez trazendo a roupa dele, virá também a presença do Deus dele. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo tinha valor? Não. Paulo fazia alguma coisa? Não. Mas o Deus que morava na vida de Paulo fazia, faz, continua a fazer, porque a glória é dele, para ele. Capítulo 11 do Evangelho de João, uma das histórias mais belas da Bíblia. Lázaro morto há 4 dias. Depois de Lázaro morto há 4 dias, Jesus chega na porta da sepultura. Tinha uma pedra na porta. João 11, 43. Tinha uma pedra na porta. Ele diz: tira a pedra. As pessoas que estavam ali diz: Senhor, já está com mau cheiro. Tem 4 dias que ele já morreu. 4 dias, amigos. Nem sangue tinha. A carne já tinha apodrecida. Era verme, bicho. Lázaro estava lá dentro. O que me chama a atenção é que a morte lá dentro e Deus aqui fora. Isso é espetacular, irmão. Por quê, pastor? Eu deixei essa história para o início, porque aqui não tinha vaso, aqui tinha Deus. Aqui não tinha barro, aqui tinha Deus. Quem estava fora era Deus.
era Cristo. A Bíblia diz que ele era Deus. Ele estava fora da sepultura. Quem estava dentro? Lázaro morto há 4 dias. A Bíblia diz que ele disse assim, ó. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Ele poderia falar. Na autoridade de Deus, saia, Lázaro. No nome de Deus, saia. Pai, manda Lázaro sair para fora. Sai. Não. Ele clamou: Lázaro, vem. Quem estava ali? Deus. Quem poderia desobedecer uma ordem daquele que fez os céus e a terra? Não tem morte, não tem inferno, não tem demônio, não tem doença, não tem presa, não tem porta, não tem animais. Nada pode desobedecer uma ordem daquele que é Deus. O que eu e você precisamos? Precisamos, pois, de outra coisa? Não. Temos dependência de outra questão? Não. Nós precisamos de? A Bíblia não cita se Lázaro saiu pulando, voando, pairando. A Bíblia cita que ele saiu vivo. Pregadores criam 1001 questão, mas eu me interessa só o seguinte: é quando essa ordem chega do outro lado da vida. Quando a ordem chega do outro lado. Quando a ordem chega lá assim, olha, Deus está mandando, Lázaro, volta. O corpo fede, o corpo está apodrecido. Não tem problema, quem mandou foi ele, sai. Irmão, sai um Lázaro perfeito de dentro da sepultura. Quem estava ali fora era Deus. Quem estava do lado de fora era Deus. Abre a Bíblia. Agora eu quero que você abra 1 Coríntios 3, versículo de número 16. Vamos colocar de pé. Lê comigo, irmão. Não sabeis vós que sois? Vamos lá, não sabeis vós que sois, está escrito lá, ó, aí ó, em cima aqui, ó. Não sabeis vós que sois? E que o Espírito de Deus habita em? Quem é templo aqui?